Olá, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados às culturas afro no Brasil, mais especificamente o candomblé da nação de Queto. Por falar em candomblé, existem uma infinidade de elementos, de artefatos litúrgicos utilizados nos rituais, nos cultos afro, no candomblé. Dentre esses artefatos, alguns são de importância quase que fundamental, digamos assim, que são o caso das talhas, das quartinhas e dos porrões. O que vem a ser esses elementos? Tá? São cântaros, são garrafas, são recipientes de barro que armazenam água, geralmente retirada do poço, a água que vem do âmago da terra, chega até a superfície, passa pelo ritual litúrgico e depois evapora, seguindo o ciclo de continuidade do 3. O âmago da terra, o plano, o ambiente e depois as nuvens. As quartinhas, os porrões, eles são, no Queto, são forjados, são moldados no barro, porque o barro ele é poroso, Existem minúsculas fendas, pigmentos, pontos, onde a água, as moléculas da água dentro do porrão, da quartinha, ficam excitadas devido ao calor e se transmutam, no estado gasoso, atravessam o barro, e seguem sob forma de vapor d'água, seguem rumo às nuvens, tá? para o reciclo, digamos assim. Então, um ato extremamente importante no candomblé é encher a quartinha, encher os porrões, encher as talhas de água, dentro dos quartos de santo, seja onde for, para que aquela casa tenha o movimento da transmutação molecular da água, do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, para dar movimento àquela casa. Geralmente os quartos de santo, as quartinhas devem ser cheias, com a água do poço, até que transbordem, porque, como costuma-se dizer, o meu cálice transborda. Então, tipo assim, enche mesmo para transbordar. E naquele momento as pessoas devem fazer os seus pedidos, porque aquela água vai entrar em processo de transmutação e vai levar os seus pedidos para o astral. Então é um momento ritualístico da maior importância, na qual deve estar concentrado fazendo seus pedidos, ao invés de estar falando bobagem, falando de irmão de santo, ou falando que não deve, porque isso vai, obviamente, ser transmutado e vai chegar ao astral. Um outro aspecto importante é que sempre tem que viajar no tempo, mas sem passado não existe presente nem futuro. O 3, O 3, a força do 3 que liberta, eu sempre digo isso. Então, ainda no século XIX, as mucamas, na cozinha da Casa Grande, roubavam as louças, aquelas porrões, esses elementos todos, que eram trazidos da Inglaterra, a porcelana inglesa, roubavam e levavam para a senzala, para ornar o assentamento os ibás, porque na África era tudo de barro. Mas aí começaram a colocar a sopeira da Sinhá, pratos ao redor, tudo de porcelana inglesa, porque as mucamas, as negras, queriam dar o melhor para os seus orixás. Estavam cobertas de razão, entretanto, alguns orixás se recusam a ter o ibá de louça, que é o caso do Mulu, Nanã, Xangô não abre mão da gamela e outros. Geralmente as iabás, as orixás femininas, é que aceitam isso. Mas veja, o caso da quartinha de louça não é utilizada no candomblé justamente pelo que foi dito anteriormente, pelo fato dela não ser porosa. A água que se coloca numa quartinha de louça vai ficar ali, porque ela não consegue transmutar. Ela vai ficar ali durante muito tempo, uma hora vai evaporar, mas vai demorar muito. A de barro transmuta, imediatamente. Você enche a quartinha hoje, 2 dias depois já não tem mais nada. Ok? E ela nem está furada, porque ela é realmente porosa. Na Umbanda, costumou-se
utilizar essas quartinhas de louça do ritual do que acontecia na Casa Grande, na senzala, né, o furto da mucama para levar para a senzala. No candomblé não se aceitou, mas a Umbanda aceita e por isso se vê quartinha de louça. Na Umbanda é um ritual deles lá, a gente tem que respeitar, e no candomblé são quartinhas de barro devido à transmutação. O mesmo caso se aplica aos porrões, tá? O porrão, gente, aquele maior que fica assim perto do ibá, representa, né, com água, tá? Tá relacionado ao ará, ao corpo. A palavra ará é corpo, tribo ou grupo, né? Nesse caso é o corpo do filho, né? O corpo do filho com água, né? O corpo vivo, porque tem água. Lessé orixá, os pés do orixá. Porque ninguém pode mais, no século XXI, ficar 24 horas por dia, tá? Andando de branco dentro de terreiro de macumba para cuidar do santo. Então, mais do que nunca, hoje precisa haver um porrão com água, tá? Que é essa representação litúrgica da maior importância. Ok, gente? Então essa é a característica fundamental da quartinha de barro. Aí uma vez me perguntaram, por que a quartinha de barro com alça é de abá? Não sei, tá? Eu não aprendi assim, eu aprendi que tem que ter a quartinha. Se tem alça, se não tem, aí já tem que ser de barro, né? Mas se tem, não faço a menor ideia, porque dificilmente a gente vê mulher com a mão nas cadeiras representando a alça da quartinha, né? Isso, não sei de onde é que o povo tira essa ideia, mas coisas do Brasil. Ok, gente? Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima. Valeu.